O TCE na TV está no ar. Confira os destaques. Comprovação da qualidade. Técnicos do TCE iniciam mais uma rodada de análise do asfalto utilizado em obras em Sergipe. Verificar se a qualidade e o valor pago pelo serviço foi de acordo com o projeto. Pacto pela Educação. Integrantes do grupo de trabalho se reúnem para discutir educação inclusiva e boas práticas educacionais na escola pública. Criar soluções para que Sergipe possa figurar entre os estados com os melhores índices. Capacitação. Seminário em Itabaiana reúne gestores e servidores públicos para debater a melhoria das gestões públicas. A Escola do Legislativo Itabaianense, um polo de treinamento para todos os nossos jurisdicionados. Destaque nacional. Tribunal de Contas de Sergipe ocupa a 4ª posição no ranking de visualizações das redes sociais. Que as pessoas compreendam a mensagem que estamos ali querendo retratar e passem a ter uma rotina de acompanhamento das nossas redes sociais, curtam, comentem, compartilhem nossos conteúdos. Especialização. Corte Sergipana cedia aula inaugural de pós-graduação MBA em Governança Pública em parceria com a Universidade Federal de Sergipe e a Assembleia Legislativa. Controle do erário. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, destaque para os 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O jornalista Messias Carvalho conversa com a promotora de Justiça, Lilian Carvalho. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. Técnicos do Tribunal de Contas iniciaram na semana passada uma análise detalhada do asfalto utilizado em vias de Sergipe. As amostras coletadas foram examinadas no Laboratório de Obras Públicas do TCE e passaram por uma série de processos para verificar a qualidade das obras entregues à população. A nova rodada de verificação da qualidade do asfalto utilizado em obras de Sergipe teve início na última terça-feira, quando técnicos do Tribunal de Contas realizaram pessoalmente a análise e coleta de amostras em uma via localizada no município de Moita Bonita. Depois de coletadas, as amostras do asfalto seguem para o Laboratório de Análise Asfáltica do TCE. Aqui, o material passa por processos de medição, pesagem, queimagem e, por fim, o peneiramento, que separa a areia e a brita utilizadas na fabricação do asfalto. Agora estamos iniciando a etapa de análise dos laboratórios. Isso é importante justamente para isso, para verificar se a qualidade e o valor pago pelo serviço foi de acordo com o projeto. Além das amostras coletadas em Moita Bonita, na última semana os técnicos do TCE também colheram amostras em uma das vias da capital sergipana. E nos próximos dias, novas obras devem passar por análise. O objetivo do trabalho é garantir qualidade nas obras entregues à população. Um asfalto de boa qualidade, o preço justo e durável. A gente observa que muitas vezes algumas obras de asfalto, principalmente, têm pouca durabilidade. Então o objetivo desse é contribuir para que a gente tenha boas obras e um asfalto de boa qualidade. E na última terça-feira, integrantes do Grupo de Trabalho Pacto pela Educação estiveram juntos em mais uma reunião. O grupo, que foi criado para discutir e promover ações de melhorias na educação pública sergipana, discutiu, entre outros temas, a capacitação de professores para atender crianças com deficiência. Confira os detalhes. O encontro aconteceu na sala de reuniões da presidência do TCE e foi conduzido pela presidente do tribunal, conselheira Suzana Azevedo, e pelo procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, que são coordenadores do pacto. A pauta da reunião foi a capacitação de profissionais da educação pública para atendimentos a alunos com deficiência. O atendimento às crianças, aos alunos com deficiência, isso é digamos assim, uma pauta preparatória que a gente quer. A gente já vinha em reuniões anteriores trabalhando com esse tema e a gente quer fazer um trabalho estruturado nesse sentido. Os integrantes do pacto discutiram ainda as ações voltadas para a alfabetização na idade adequada e a implementação do Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada e definiram um conjunto de boas práticas educacionais que tem o objetivo de estabelecer um compromisso com os gestores municipais.
boas práticas para elevar a qualidade do ensino nas nossas redes públicas, tanto estadual quanto municipais. Então, esse é um ambiente muito interessante que reúne diversas entidades envolvidas com a promoção da educação pública de qualidade, com equidade. Então, esse é mais um momento de troca de experiências, de reunião de pessoas que têm como objetivo uma educação pública de qualidade. Ainda durante o encontro, os participantes assistiram a uma apresentação do programa Ciência e Gestão pela Educação, criado por meio de uma parceria do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro com a Secretaria de Educação. Um exemplo de sucesso que tem resultado em mudanças positivas na vida de estudantes da rede pública estadual. Ao final do encontro, os participantes da reunião destacaram a importância de trocar experiências e de conhecer de forma mais profunda o cenário da educação em Sergipe. Que a gente possa, de forma ordenada, possa criar soluções para que Sergipe possa figurar entre os estados com os melhores índices. Que a gente possa se debruçar de forma real e não apaixonada em cima dos dados que nos são postos e que esses dados possam virar políticas públicas ou pelo menos intenção de políticas públicas, sugestão de políticas públicas a serem implementadas. Gestores e servidores estiveram reunidos na Câmara Municipal de Itabaiana durante um seminário que abordou temas essenciais para gestões públicas mais eficientes. O evento foi promovido pelo Tribunal de Contas em parceria com a Escola do Legislativo de Itabaiana. O seminário Probidade Administrativa, Inelegibilidades, Controle de Contas e Fake News, Atuações Conjuntas das Cortes de Contas e Eleitoral, aconteceu na última quarta-feira na Câmara Municipal de Itabaiana. A ação foi voltada a gestores e servidores públicos e marca o início de uma parceria entre o Tribunal de Contas, por meio da Ecojan, e a Escola do Legislativo de Itabaiana. Estamos inaugurando na Escola do Legislativo Itabaianense um polo de treinamento para todos os nossos jurisdicionários, principalmente da região do Agreste. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, fez a abertura do encontro e o auditor de controle externo 2 do TCE e presidente da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo do Brasil, Ismar Viana, foi um dos palestrantes do seminário. O primeiro seminário conjunto entre o Tribunal de Contas e uma escola do interior do estado, uma das primeiras escolas estruturadas, que é a escola do Legislativo da Câmara Itabaiana. Então, na verdade, a ideia é que a gente possa trazer as capacitações para o interior. E, para isso, a ideia dos convênios, né, e que a gente possa proporcionar aos servidores, independente de onde eles estejam, não apenas na capital, a melhor forma de capacitação. É uma ação importante das escolas, né, unidas para levar informação e para levar um olhar dos órgãos de controle sobre temas atuais, sobre o que está acontecendo nos tribunais, como os tribunais têm se posicionado acerca de fatos mais modernos, como fake news, né, como utilização de inteligência artificial para tentar, de certa forma, tumultuar o processo em algum momento. Então, toda essa união de forças entre os órgãos, entre as pessoas que estão à frente é importante. A seguir, no quadro Diálogo Cidadão, o jornalista Messias Carvalho conversa com a promotora de justiça Lilian Carvalho sobre os 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O TCE na TV volta já. Olá, amigos, eu sou o Rosendo Aragão, produtor aqui da Cultura FM, jornalista, e a pergunta que eu faço aqui no quadro Coletivo de Imprensa do Tribunal de Contas de Sergipe é a seguinte: qual o papel fundamental do Ministério Público de Contas? Olá, Rosendo, muito obrigado pela pergunta. O Ministério Público de Contas é o órgão do Ministério Público que atua perante as Cortes de Contas. E atua como? Atua de duas maneiras. Uma, fazendo pedidos de auditorias, fazendo representações, pedindo providências ao colegiado. E a outra maneira é emitindo pareceres em todos os processos sujeitos ao controle externo, à deliberação do Tribunal de Contas. E isso é muito importante porque, como órgão ministerial, nós representamos não só a sociedade, representamos a cidadania, o cidadão, mas também somos defensores da lei e do erário, ou seja, defendemos a boa aplicação de recursos públicos perante as Cortes de Contas.
levantamento divulgado durante o 2º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas na última sexta-feira apontou que o conteúdo produzido e publicado pelo Tribunal de Contas de Sergipe nas redes sociais durante o primeiro semestre deste ano teve mais de 420 mil visualizações. Os números garantiram à Corte Sergipana o 4º lugar no ranking nacional entre as 33 cortes de contas brasileiras. O levantamento das visualizações de conteúdos das redes sociais de todos os tribunais de contas do Brasil foi divulgado na última sexta-feira pelo diretor da plataforma Social Media Gov, Rodrigo Abela, durante o 2º Congresso Nacional de Comunicação dos Tribunais de Contas, realizado em Vitória, no Espírito Santo. A nossa plataforma Social Media Gov, ela é focada em analisar e alavancar o trabalho de comunicação das instituições públicas. Então a gente captura em tempo real tudo que as instituições públicas brasileiras estão publicando nas redes sociais, né? E a partir de uma série de filtros, de ordenadores, de estatísticas, a gente consegue ver claramente aquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando. O Tribunal de Contas de Sergipe ficou com o 4º lugar entre as 33 cortes de contas do país. O conteúdo produzido e publicado pelo TCE de Sergipe alcançou mais de 420 mil visualizações durante o primeiro semestre do ano. A Corte Sergipana também ocupou o 7º lugar nacional em interações com mais de 30 mil comentários, compartilhamentos ou curtidas. Eu entendo que esse bom ranqueamento ele tem uma relação direta com a forma como temos trabalhado a comunicação no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, colocando como prioridade temas que sejam de interesse público, que tenham relação com o dia a dia das pessoas e pegando esses temas e trabalhando de uma forma leve, de uma forma moderna, de uma forma didática, que as pessoas compreendam a mensagem que estamos ali querendo retratar e passem a ter uma rotina de acompanhamento das nossas redes sociais, curtam, comentem, compartilhem nossos conteúdos, visualizem, que foi um grande destaque que obtivemos, foi especificamente nas visualizações, ainda que tenhamos também sido bem ranqueados nas outras métricas, digamos assim. E, enfim, essa troca com as pessoas que, porventura, chegaram às nossas redes sociais, entendo eu que foi o que nos proporcionou esse bom ranqueamento, esse destaque nacional, que certamente é motivo de orgulho para todos que integram a Corte de Contas de Sergipe. O Tribunal de Contas sediou na última sexta-feira a aula inaugural do curso de MBA em Governança Pública, voltado para 100 servidores que atuam no TCE e na Assembleia Legislativa. A novidade é fruto da parceria entre o TCE, a LESE e o UFES, que pretende contribuir para melhorar a gestão pública estadual. A aula inaugural da pós-graduação MBA em Governança Pública voltada para servidores aconteceu no auditório do Tribunal de Contas na tarde da última sexta-feira. A oferta do curso foi possível graças a uma parceria entre a Escola de Contas do TCE, a Universidade Federal de Sergipe e a Assembleia Legislativa. A especialização vai abordar, por exemplo, aspectos contábeis e jurídicos da administração pública. A primeira aula foi ministrada pelo coordenador adjunto de MBA em Governança Pública da UFS, Cleverton Macedo. E a gente traz agora o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. Foram mais de 100 processos. Acompanhe. Nas sessões das primeira e segunda câmaras, os conselheiros julgaram um total de 109 processos. O conselheiro Flávio Conceição presidiu a primeira Câmara e também participaram dos julgamentos os conselheiros Ulisses Andrade, Angélica Guimarães, o conselheiro substituto Francisco Evanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Já a segunda Câmara foi presidida pelo conselheiro José Carlos Felizola e contou com a presença dos conselheiros substitutos Rafael Fonseca, Francisco Evanildo e Alexandre Lessa e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Entre os assuntos das pautas nas sessões das câmaras estiveram recurso de reconsideração, relatório de inspeção, aposentadorias, reformas e transferências para reserva remunerada. Na sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 10 processos. Na pauta, prestações de contas e recursos de reconsideração. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube.
O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 34 anos no último sábado. No Diálogo Cidadão de hoje, o jornalista Messias Carvalho conversa com a promotora de justiça Lilian Carvalho sobre os desafios e as conquistas desde a criação do ECA. Acompanhe. Há cerca de 34 anos nasciam dois ícones do arcabouço legal brasileiro, né? Lei 8.078, conhecido Código de Defesa do Consumidor, e a Lei 8.069, tudo de 90, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Um assunto importantíssimo, porque Sergipe e o Tribunal de Contas mais de perto se envolvem agora no Pacto pela Infância, e a gente trouxe hoje para o nosso Diálogo Cidadão a doutora Lilian Carvalho. Doutora Lilian, muito obrigado. A senhora é promotora de justiça e tem praticamente uma vida inteira no Ministério Público dedicada a esta luta, né? Na defesa do direito da criança, do adolescente, que parece uma guerra interminável. Vamos contar um pouquinho dessa história, do seu envolvimento nessa luta com lastro no Estatuto, aí, na Lei 8.069. Então, inicialmente eu gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas por essa oportunidade, né? Esse convite feito ao Ministério Público Estadual, né? Que eu estou aqui falando, né? Atuando na área da infância e adolescência, pelo menos nos últimos 25 anos, né? Tem uma caminhada e eu digo que é uma área desafiante, mas grandiosa, né? Então, agradeço essa oportunidade. Já estive aqui recentemente no evento sobre a primeira infância, né? E essa semana, inclusive, eu tinha feito um contato, né, com a presidente, a doutora Suzana, pedindo algum apoio, alguma parceria pela importância do órgão, né, pela atuação que vem fazendo. E nessa área tão importante que é a infância e adolescência. Tão né? Importante quanto difícil, né? No Brasil nós temos um costume de considerar assim, tem leis que pegam e leis que não pegam. Essa Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é muito criticada, mas foi um divisor de águas para essa luta. Eu começo falando da nossa Constituição, né, que foi de 88, e a Constituição mudou todo um paradigma na área da infância e adolescência, né, porque a criança e o adolescente passaram a ser sujeitos de direitos, né, com direitos fundamentais, está lá no nosso artigo 227, né? As pessoas, como você bem falou, criticam. Eu acho que a gente avançou, mas ainda tem uma falta de compreensão, apesar desses anos todos. Né? O que é que inicialmente a nossa Constituição foi um marco, a chamada Constituição Cidadã. O que é que ela assegurou à criança e adolescente? Primeiro, ela estabeleceu que é um dever de todos, da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Então, todos têm que se envolver, né, com a criança e adolescente. Eu digo que a criança e adolescente é um patrimônio da humanidade, porque o menino e a menina de hoje vão se tornar os homens e as mulheres do amanhã. Mas se eles não forem cuidados, né, a gente tem que compreender que o cuidado e a falta dele tem sérias consequências. O cuidado é um valor terapêutico. Se a criança recém-nascida, né, até durante a gestação, o nascituro, se a mãe não receber os cuidados, né, o acompanhamento dessa gravidez, os exames, enfim, as vacinas, essa criança vai nascer com problemas. Então, assim, antes de nascer, a gente já tem que se preocupar. Então, é um valor terapêutico, porque se a criança não for cuidada, principalmente na primeira infância, você colocou bem aí, né? Qual a importância de estar se preocupando? Porque já está provado cientificamente que os cuidados na primeira infância tornam, né, essa criança mais apta para chegar no seu desenvolvimento, né, e chegar na fase adulto como um adulto que, enfim, que tem toda uma proteção, tem toda uma preparação para contribuir também para essa sociedade. Então, se a criança não for cuidada, ela tem risco até de morte, porque ela vai ter aqueles cuidados simples de vacina, de pericultura, de higiene. Depois ela vai se tornar um adolescente, né, que é a fase toda de formação, desenvolvimento, de preparação para essa etapa da vida adulta. E também o cuidado é um valor social, porque a falta de cuidado gera uma consequência para a própria pessoa, né? Gera uma consequência para a família e para a sociedade. Nós estamos vendo aí, né, infelizmente, o Brasil e Sergipe não está longe disso,
né, índice alto de, né, por conta dessas falta de oportunidade, falta de inclusões, políticas públicas que sejam mais efetivas, que dê oportunidade. Nós vemos índices gravíssimos de violência, né, ainda de analfabetismo, ainda de várias violações. E também é um valor jurídico, porque o cuidado ou a falta dele gera consequências. Esse pacto pela infância seria talvez reescrever um capítulo, ou escrever um novo capítulo na história do Estatuto, dos direitos da criança, porque os números são assustadores, né? Mostram que ainda são muito altos de crianças em séries atrasadas. A senhora falou no analfabetismo, que ainda é uma chaga nesse país. E tudo isso é um processo escalonado, ninguém fica analfabeto do dia para a noite, porque não teve condição, não teve oportunidade. Nesta cadeia de responsabilidades, qual a importância que a senhora dá a este pacto e, acima de tudo, a quem cabe o maior envolvimento para tornar tudo isso efetivo? Olha, eu acho que não é a gente reescrever uma nova história. Eu acho que é a gente colocar em prática, é isso que eu até, né, comecei a falar, esses direitos fundamentais. Que as pessoas falam, esse estatuto não seria para aqui, esse estatuto... Não, o estatuto não traz nada, ele assegura direitos que está lá na Constituição. Quais são os direitos? Como prioridade, proteção integral, direito à convivência familiar, né? Todos nós precisamos ter uma estrutura familiar, principalmente uma criança, né? Para ser cuidada, para ser encaminhada. Eu digo que o maior desafio de ser pai e mãe é você formar essa pessoa em cuidados, em valores, em conhecimentos, né? Para que essa criança vá se desenvolvendo. Tem o direito à educação, tem o direito à saúde, direito à profissionalização, né? Claro que na fase a partir, né, dos 14 anos como aprendiz, criança não pode trabalhar, a criança tem que estar na escola, tem que ter o lazer, né? Então são direitos básicos de toda e qualquer criança, esteja ela, né, no mínimo povoado do interior nordestino, com todas as dificuldades, ou esteja ela nos ditos países do primeiro mundo, né? O que é curioso é que todas esses direitos, tudo isso que a senhora fala agora como fundamentais, que estão desde a Constituição de 88, já vamos aí, depois do Estatuto, 34 anos de Estatuto, né, a Lei 8.069, que é de 90, quer dizer, ele não é nada adolescente, o Estatuto já está bem adulto, né? Quem tem falhado no processo, doutora, para a gente ainda ter uma situação hoje enraizada de muitas dificuldades? A senhora que atuou durante e atua em várias áreas do Ministério Público, né? Mas atuou também na custódia e comentava que viu muitos menores infratores ainda sem o registro do pai, né? O que é outra chaga, que é outro projeto do Ministério Público. Enfim, a quem cabia a maior responsabilização por essa história? Olha, eu acho que a gente acho que todos nós precisamos fazer uma meia-culpa. Se a gente fizer um histórico, como eu disse, a gente vem evoluindo, o Estatuto, a Constituição foi um marco, o Estatuto, né? Eu acho que a gente já tem um arcabouço jurídico bem robusto, né? Nós precisamos efetivar. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma meia-culpa. Todos nós precisamos refletir e repensar a nossa atuação, né? E focar, de fato, nessa prioridade da criança. Eu acho que a gente, como você falou aí, na verdade, a audiência de custódia você faz nos plantões judiciais, né? Para adultos, mas nós temos muito adolescentes infratores, infelizmente, né? E a gente percebe o que é que a gente percebe? Eu tenho conversado com alguns colegas que atuam nas varas criminais. A gente percebe quando vai analisar, né, uma situação de um jovem, às vezes acabou de fazer 18 anos, ele ingressa no sistema prisional, né? Quando você vai ver esse histórico desse jovem, ele já teve várias violações. Doutora, a senhora tem uma atuação forte no Ministério Público ao longo desses anos, não apenas na capital, já coordenou o núcleo, né, maior do Ministério Público de Defesa do Direito da Criança, já conhece a realidade do interior do estado, já passou por vários municípios. E a gente falando por jurisdicionado, a partir desse projeto, desse Pacto pela Primeira Infância, que eu acho assim, que é escrever um capítulo à parte, um momento ímpar da gente repensar, como a senhora colocou muito do que já está contido na legislação, não é nem fazer uma nova lei,
né? Já temos lei demais nesse país. Falta um envolvimento maior? A senhora está falando aqui para o jurisdicionado, prefeito, vereador, sabe, a liderança política, porque muita gente canta em prosa e verso a problemática da criança e do adolescente, mas na prática a coisa emperra, né? A gente não sente muito isso. Esse ponto que você colocou é fundamental. Então, quando o Tribunal de Contas, né, fez esse evento, se envolve com a primeira infância, isso tem uma representatividade muito grande. Inclusive, foi excelente o evento realizado aqui, né? Eu participei, fiquei, né, passei praticamente o dia todo aqui, foi muito importante, né? E o que é que a gente precisa ver? Né? Aonde estão sendo gastos os recursos públicos? Não se faz inclusão social, não se protege a primeira infância sem projetos sociais, sem serviços, né? Então, assim, a gente precisa colocar serviços essenciais, básicos. Vou dizer um deles, a creche. Nós temos uma carência enorme de creche, tanto em Aracaju como no Sergipe de uma maneira geral, né? Uma escola que possa dar uma qualidade, né, no ensino, uma escola que possa dar uma alimentação, uma escola que possa ter uma jornada mais ampliada para que esse pai e essa mãe possam exercer suas atividades, possam se capacitar, possam fazer alguns cursos, né, se promover a inclusão dessas famílias mais carentes no primeiro emprego, tentar capacitar, né? Então precisamos também orientar, né? Nós temos aí, eu sei que tem um agente de saúde, as unidades de saúde, para que possa estar orientando essas famílias, falando sobre o cuidado. Todos somos responsáveis. Doutora Lídia, muito obrigado por sua vinda a este Diálogo Cidadão. Eu que agradeço aí a oportunidade e acho que ficaria aqui longo tempo. O assunto é palpitante. Muito obrigado. A entrevista na íntegra você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje termina aqui. Obrigada por sua companhia. Uma ótima semana para você.